Oi, pessoal. A gente está ao vivo para mais uma aula da disciplina de Matemática Computacional em caráter extraoficial. E como a gente havia combinado, nas terças-feiras a gente vai, a partir de hoje, começar uma revisão de álgebra linear e a gente mantém na, nas quintas-feiras a nossa revisão de cálculo, certo? Então a gente vai começar de uma maneira bem introdutória a nossa revisão de álgebra linear e hoje a gente tem uma participação especial porque não só os alunos da disciplina de matemática computacional estão interessados em revisar, como também a Marília Cristina está interessada em revisar. Ela foi graduada no curso de Ciência da Computação do campus de Russas e atualmente faz o mestrado no MDCC, orientada pelo professor Manuel Campelo. Quer dar um oi pro pessoal, Marília? Oi, gente. A Marília, ela também é conhecida como minha irmã, certo? É por isso, vulgo minha irmã. É, e ela está interessada nessa revisão de álgebra linear. Então, às terças-feiras, a gente vai ter duas vozes nessa transmissão: a minha voz e a voz da Marília. Tá bom? É, eu não estou disponibilizando ainda o livro que eu vou utilizar para vocês, mas em breve eu vou estar é, disponibilizando para vocês o link no grupo, tá? O livro que a gente vai seguir é o livro do Listen, e é o livro Linear Algebra. É, é basicamente álgebra linear em inglês, né? Eu acho que dá para perceber. É, e bom, a minha escolha para esse livro, para a gente fazer a revisão baseada nesse livro, é que ele, ele aborda a construção de álgebra linear passando por estruturas algébricas. Eu quero mostrar para vocês o que isso significa. O índice do livro ele traz uma base do que a gente vai fazer nessas aulas de revisão. A gente vai começar com exemplos bem simples de álgebra linear. Eu não sei se a gente vai demorar muito tempo nessa seção um do livro, né? Linear Algebra in Everyday Life. Não sei se a gente vai passar muito tempo aí, até porque são 6 páginas apenas. Mas aproveitando, e isso não é útil apenas para álgebra linear, a gente também vai revisar alguns conceitos de matemática, né, como conjuntos e lógica matemática, mapeamentos e relações, tá bom? Na seção 2. A seção 3, que é o que me chama a atenção, que eu vou achar útil no decorrer da disciplina, é a seção de estruturas algébricas, onde a gente vai aprender conceitos sobre grupos, anéis e corpos. Note, inclusive, que corpos em inglês são chamados de fields e a gente não tem uma tradução equivalente em português para essa estrutura algébrica. Ela é chamada de field em inglês e se a tradução fosse direta, ela seria chamada de campo, mas em português a gente chama ela de corpo, tá bom? Por que a gente vai estar utilizando essa base de estruturas algébricas? A gente vai estar utilizando essa base de estruturas algébricas porque quando a gente lida com espaços vetoriais e subespaços vetoriais, aqueles conceitos de base e operações, tudo aquilo tem um viés de álgebra abstrata. Então, a ideia que eu gostei desse livro é que ele tem uma introdução bem leve de álgebra abstrata para que você possa ter esse entendimento quando chegar na parte de observar os espaços vetoriais, tá bom? Inclusive na seção 4, onde ele vai falar sobre matrizes, ele vai definir estruturas algébricas em cima das matrizes. Ele vai definir claramente as operações básicas de uma matriz e a definição do que é uma matriz, mas logo em seguida ele vai tratar de anéis e grupos sobre matrizes. E isso vai ser útil para quando a gente chegar na parte de espaços vetoriais, tá bom? Ele continua falando de algumas formas de matrizes e de rankings de matrizes.
Ele passa para sistemas de equações lineares, depois determinantes, polinômio característico, que tem a ver com autovetor e autovalor de matriz, espaços vetoriais, mapeamentos lineares. A partir da seção 11, eu não sei se a gente precisa disso exatamente para a parte que a gente vai utilizar em matemática computacional, que são as formas lineares e bilineares. A gente também tem vetores ou espaços vetoriais euclidianos e unitários. Eu acho que isso é interessante, principalmente a parte euclidiana, né? A seção 13, a 14, a 15, eu não acredito que a gente utilize muito em matemática computacional. A 16 tem essa história de dualidade, isso pode ser útil para a gente. A partir da 17 que vai ter sistemas de equações diferenciais. A 18, a 19 e a 20 eu não creio que sejam muito úteis pra gente. É tão pouco, eu acredito que a gente vai conseguir ir tão longe. Mas vamos ver como vai ser a quarentena. E, bom, a gente vai ficar nesse livro nas nossas terças-feiras. Então, vamos ver até onde dá pra gente ir nele. À medida que eu perceber que algumas coisas são, digamos, inúteis pra gente, eu vou pulando isso, tá bom? Deixa eu ver como é que a gente tá no chat antes de começar a revisão de fato. Bem, eu vou ver como é que a gente tá no grupo, como vocês estão acompanhando a transmissão. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem 4 pessoas assistindo. Vamos ver aqui os comentários. O Rafael Andrade está dizendo que usa o livro do Boldrini. Eu conheço o livro do Boldrini, Rafael, mas eu não acredito que o livro do Boldrini ele tem uma base teórica forte, tá bom? Eu vou preferir utilizar esse livro pelo fato de que ele aparenta ter, né? Eu não vou julgar o livro antes de lê-lo, mas ele aparenta ter uma base teórica mais forte, tá bom? Deixa a gente começar a revisão aqui. Esse primeiro capítulo ele tenta mostrar aplicações de álgebra linear. Álgebra linear no cotidiano, né? Linear Algebra in Everyday Life. Eu acredito que esse primeiro capítulo ele parece ser muito voltado a uma leitura mais forte. Ele é bem textual, esse primeiro capítulo. No claims counting in car insurances. Pessoal, eu vou pular esse primeiro capítulo porque eu tô achando ele muito aprofundado textualmente. Ele deve ser bastante simples de ser lido, mas eu acredito que ele é um tanto contraproducente para a gente porque ele vai trazer textos muito grandes e pouco material para compor uma revisão de fato, tá bom? Pelo que eu estou acompanhando, ele está apresentando problemas do cotidiano que podem ser modelados com entidades lineares. E aparentemente ele não faz muito além disso. É uma contextualização da álgebra linear em problemas cotidianos. E eu acredito que isso não vai ser interessante para a gente estabelecer uma revisão. Então a gente vai começar logo no capítulo 2, tá bom? Eu recomendo a leitura do capítulo 1 para quem tiver interessado em observar aplicações de álgebra linear no cotidiano, na vida real. Mas como a gente está revisando a álgebra linear tendo a revisão como um fim, a gente vai começar no capítulo 2 revisando conceitos de matemática básica. Isso ainda não é álgebra linear, mas é útil para a gente revisar conceitos que podem servir para outras disciplinas de matemática, né? Então a gente vai começar com conceitos bastante simples. A gente vai começar definindo o que é um conjunto
e a lógica matemática, que a gente vai utilizar certamente conjuntos para lidar com estruturas algébricas, e a lógica matemática a gente precisa dela para provas e para enunciar teoremas, né, implicações e conjunções e disjunções e assim por diante. Tá acompanhando, Marília? Tá no capítulo 2, 2.1, Sets in Mathematical Logic. Tá bom, Marília tá acompanhando. Então a gente deve estar bem. Pois bem, a gente vai para a nossa primeira definição, que foi uma definição muito importante para a matemática no século XIX, que é a definição de conjunto. É preciso definir claramente o que é um conjunto, de outra forma você pode começar a provocar problemas na construção dos seus axiomas, certo? Então, uma boa definição de conjunto, ela vai garantir uma coerência quando você for enumerar e definir axiomas. A matemática ela se constrói em cima de uma definição de conjunto e de uma família mínima de axiomas. E a partir deles a gente consegue construir as outras coisas. Mas antes da axiomática, a gente precisa da definição de conjunto bem feita. De outra forma, os nossos axiomas vão parecer um tanto furados, tá bom? Então, vamos para a definição de conjunto. A definição 2.1 diz que um conjunto, essa definição bem aqui é 2.1, ela diz que um conjunto é uma coleção M de objetos bem determinados e distinguíveis de acordo com a nossa percepção ou pensamento. Esses objetos, eles são chamados de elementos de M, né? Então, um conjunto M é uma coleção. Um conjunto M é uma coleção de objetos bem determinados e distinguíveis a partir da nossa percepção ou pensamento, e esses objetos são chamados de elementos. Esses objetos eles precisam ser bem determinados, né? Ou seja, para você definir um conjunto de coisas, antes de tudo, você precisa ter uma definição formal do que é aquela coisa. E eles precisam ser distinguíveis entre si. Ou seja, você precisa saber diferenciar dois objetos com a natureza que você propõe criar um conjunto entre si, e você precisa saber igualar também objetos que sejam idênticos. Números, por exemplo, você pode igualar e você pode distinguir números entre si. Então, números, já que estão bem determinados, como por exemplo os números naturais estão bem determinados e você consegue distinguir os números naturais entre si, você pode falar da criação de conjuntos de números naturais, certo? A própria definição de números naturais nos leva à concepção de que os números naturais formam um conjunto. Eles são o conjunto deles mesmos, né? Ou seja, o conjunto dos números naturais contém todas as entidades matemáticas conhecidas como números naturais e nada mais, tá bom? Pois bem, com essa definição de conjunto, a gente pode ver o seguinte: o fato da gente conseguir dizer que um elemento, que os objetos X, eles são bem determinados, isso permite que a gente consiga decidir precisamente se X pertence ao conjunto M ou não, certo? O fato de você ter uma noção bem clara do que é o seu tipo de objeto vai permitir que você saiba se esse objeto está dentro do seu conjunto ou não. A gente escreve X pertence a M quando o objeto em questão X é um elemento do conjunto M. Do contrário, a gente escreve que X não pertence a M.
Outra coisa que é importante nessa definição é o fato de que esses elementos são distinguíveis entre si. Ou seja, você consegue uma escrita do conjunto M de tal forma que todos os seus elementos são distinguíveis, né? Você pode dizer que o conjunto M contém os números 1, 2 e 3, e você tem símbolos distintos para os números 1, 2 e 3, que você aprendeu quando você aprendeu a escrever. Então, o número 1 ele tem o símbolo dele, seja a palavra 1 falada ou a forma caligráfica de escrever o número 1, assim como o número 2 e o número 3. Então, o fato de você conseguir distingui-los permite que você consiga definir bem o conjunto, que você consiga enumerar esse conjunto utilizando os símbolos dos seus elementos. E esses símbolos têm que ser distinguíveis entre si, certo? Isso permite que a gente consiga escrever o nosso conjunto. Se dois objetos x e y são iguais, então a gente escreve que x é igual a y. Eu realmente gosto da abordagem desse livro, porque, ao que tudo indica pelo andar da carruagem, ele vai construir o básico da matemática que a gente precisa para falar de álgebra linear. Então isso vai ser uma excelente revisão, até para outros tópicos, beleza? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no chat. Por enquanto a gente tem 5 pessoas assistindo. E a gente vai continuar. Quando esses dois objetos eles não são o mesmo, né? E lembrando que a gente está assumindo que esses objetos eles são distinguíveis, ou eles são iguais ou eles são diferentes. Quando os objetos são iguais, a gente expressa x é igual a y. Quando os objetos são diferentes, a gente expressa x diferente de y. Então, a gente está dizendo o seguinte, olha, quando se trata de objetos de natureza matemática, a gente precisa de uma definição formal para esses objetos, que a partir dela a gente vai conseguir estabelecer uma definição formal para a igualdade entre esses objetos. Então agora a gente vai observar os conjuntos como objetos, né? A gente vai observar os conjuntos como elementos que podem fazer parte de outros conjuntos. Mas para isso, a gente vai precisar da definição de igualdade entre conjuntos. Perceba, os elementos de um conjunto, eles precisam ser bem definidos e distinguíveis entre si. Se um conjunto tiver de fazer parte de outro conjunto, se um conjunto precisar ser elemento de um outro conjunto, você precisa ter uma boa definição do que é conjunto, a gente já tem, e você precisa saber distinguir conjuntos. Você precisa saber se dois conjuntos são iguais ou se dois conjuntos são diferentes. Uma vez que você saiba manter a distinção entre conjuntos, você vai estar apto a considerar conjuntos como elementos de outros conjuntos. Então, a gente vai precisar definir uma forma de garantir a igualdade entre conjunto. Antes de chegar na definição 2.2, a gente vai estabelecer uma notação para conjuntos. A nossa notação para conjuntos vai envolver as chaves, certo? Ou seja, quando a gente colocar um par de chaves abrindo e fechando, a gente vai estar falando da entidade matemática conhecida como conjunto, tá bom? Então a gente vai começar a definir uma forma de simbolizar um conjunto para que a gente possa distinguir conjuntos. A definição formal a gente já tem. A gente precisa de uma boa representação de conjunto para que a gente possa falar de igualdade ou não entre conjuntos. Por exemplo, esse conjunto bem aqui é o conjunto de 3 cores, red, yellow e green. Esse segundo conjunto, ele é um conjunto finito que tem os 4 primeiros naturais. Tem o 1, o 2, o 3 e o 4. E observa, cada elemento desse conjunto
tem um símbolo que distingue esse elemento dos outros elementos, e esses elementos estão bem formados. Por que eles estão bem formados? Esses caras em particular são números naturais. Como esses caras são números naturais, a gente consegue distingui-los entre si e existe uma boa definição de números naturais. Então, números naturais podem ser elementos de conjuntos. A Marília já está bocejando aqui porque ela está achando muito básica a nossa revisão. Não. É só porque... Ah, depois do almoço você fica com sono, né? Tá bom. Mas é o seguinte, apesar da nossa caminhada estar sendo bastante básica, é nesse ritmo que a gente constrói os números naturais, é nesse ritmo que a gente constrói os números inteiros, os racionais e os reais. Em particular, a gente vai seguir esse ritmo, aparentemente, para começar a construir as estruturas algébricas mais básicas. No entanto, como as estruturas algébricas mais básicas elas dependem da definição de conjunto, a gente vai precisar definir bem o que é um conjunto. Aí só depois disso que a gente vai poder falar das estruturas algébricas e ir construindo sobre elas até a gente chegar no ponto em que a gente fala das nossas estruturas alvo, que são os espaços vetoriais, tá bom? Mas até lá a gente vai ter muito chão. O nosso terceiro conjunto, ele tem um artifício gráfico, que é conhecido como reticências, né? Que permite que a gente passe a ideia de que esse conjunto ele tem uma quantidade infinita de elementos. E a partir de alguns elementos que a gente descreve desse conjunto, é nos permitido extrair um padrão de como esse conjunto vai continuar. Por exemplo, aqui a gente tem o 2, o 4, o 6. Admitindo que os números naturais começam no 1, isso aqui daria a impressão para a gente de que esse conjunto se trata do conjunto dos números pares dentro dos naturais, tá bem? E esse é um conjunto infinito, já que existem infinitos números pares dentro dos naturais. Uma outra forma de definir um conjunto é da seguinte forma. Você precisa escrever o elemento que você está querendo colocar dentro do conjunto, certo? Você precisa determinar o elemento que você está querendo colocar dentro do conjunto, no caso o x, e depois da barra, que a gente lê como tal que, você precisa colocar a propriedade que caracteriza esse elemento. Ou seja, a gente está dizendo que esse conjunto bem aqui que a gente está descrevendo, a gente está dizendo que esse conjunto bem aqui que a gente está descrevendo, ele contém elementos x que satisfazem a propriedade. X é um número positivo par. Então isso aqui é o conjunto dos números positivos pares. Afinal, todo elemento nesse conjunto é caracterizado por satisfazer a propriedade de ser um número positivo par. Esse outro conjunto, ele não é de natureza matemática. O segundo conjunto, ele tem elementos x e aparentemente x é uma pessoa. Ou seja, esse conjunto ele é tirado dentro do conjunto de pessoas. Agora, quem são as pessoas que pertencem a esse conjunto? A propriedade que caracteriza as pessoas que pertencem a esse conjunto é a pessoa ser dona de uma bicicleta. Se x é uma pessoa dona de uma bicicleta, então x faz parte desse segundo conjunto. Ou seja, esse segundo conjunto é um conjunto de pessoas. E quais pessoas fazem parte dele? Fazem parte dele as pessoas que têm uma bicicleta, tá bom? Que são donas de uma bicicleta. E agora a gente vai escrever alguns conjuntos que são mais conhecidos. Esse aqui é o conjunto dos números naturais, tá bom? A gente vai utilizar esse n com esse traço duplo na diagonal para determinar o conjunto dos números naturais. E ele começa com o número 1, que é o primeiro número natural,
e ele tem o sucessor do 1, que é o 2, ele tem o sucessor do 1, que é o 3, e assim por diante. Os números são basicamente 1 e aplicações de sucessor no número 1. Então você tem o sucessor do 1, você tem o sucessor do 1, você tem o sucessor ao cubo do 1, você tem o sucessor à quarta do 1, e assim por diante. Então você atribui símbolos para representar diversas aplicações da função sucessor no primeiro número natural, que nesse caso é o número 1. O livro ele vai fazer uma distinção entre o conjunto dos números naturais que ele considera que não contém o zero e os números naturais que ele considera que contém o zero. Ou seja, os naturais zero são justamente os naturais acrescidos do número zero. Para quem está lembrado de história da matemática, ou para quem já teve curiosidade de ler a respeito, o número zero ele é muito dúbio de ser pertencente aos naturais, porque ele não foi um dos primeiros elementos criados para contagem, né? O número zero, digamos, foi a primeira grande abstração da matemática. Antes a gente só colocava pedras para representar objetos, e a depender de quantas pedras a gente estava usando, a gente conseguia contar quantos objetos elas representavam, como uma pedra por boi ou uma pedra por galinha, para contar um conjunto de bois ou um conjunto de galinhas. Você não poderia ter 0 bois ou 0 galinhas, e então o número zero, quando a gente avançou um pouco com o cálculo, né, que consiste em utilizar pedrinhas para falar de coisas, né? Por isso que a gente tem tanto cálculo, que a gente conhece como cálculo diferencial, como os cálculos renais, né? Que eles são pedras. O número zero ele pode ser considerado como a primeira grande abstração na matemática. A segunda são os números negativos. Tá bom? E claro, falando em números negativos, a gente tem o conjunto dos números inteiros. Quem é o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números naturais, como você pode ver, acrescido do zero e com uma função de 1 para 1 dos naturais com o conjunto dos números negativos. Ou seja, para cada natural, você vai ter o número negativo correspondente. Para o número 1, você vai ter o número menos 1. Para o número 2, você vai ter o número menos 2. E assim por diante, tá bom? Agora a gente vai para dois outros conjuntos que são mais sofisticados. A gente vai pegar o conjunto dos números racionais. Agora vamos ver quem é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, essencialmente, é o conjunto das razões. Ou, de outra forma, é o conjunto das frações. O que faz com que x, um elemento dos racionais, seja visto como uma razão ou fração? X precisa ser escrito na forma A sobre B, onde A é um número inteiro e B é um número natural. Eu ainda acredito que essa definição de números racionais está incompleta, mas eu entendo porque ela está incompleta nessa altura do livro. Os números racionais eles também precisam garantir que A e B são primos entre si. Tá bom? A e B não podem ter divisores não triviais em comum. Mas tudo bem. Nessa altura do livro, ele não vai dar uma definição completa de números racionais, porque a gente ainda não sabe o que é ser primo entre si. Então, como a gente ainda não sabe o que é ser primo entre si, a gente está permitindo que o conjunto dos números racionais tenha todas as razões possíveis. Apesar de que, da forma como a gente está definindo o conjunto dos números racionais, a gente vai ter certas classes de equivalência entre razões. Se vocês estão lembrados de matemática discreta, que é uma classe de equivalência, né? Por exemplo, uma classe de equivalência que a gente vai ter dentro dos números racionais, da forma como ele está definido aqui, é a seguinte. A gente vai ter 1/2, 2/4, 4/8, 8/16, 100/200. Todas essas razões são equivalentes. São várias formas de representar o mesmo número, tá bom? Então,
essa definição de números racionais que permite frações que estejam em outra forma, se não na simplificada, essa definição ela permite que haja razões equivalentes entre si dentro dos racionais. Portanto, os racionais com essa definição vão ter classes de equivalência entre razões equivalentes, tá bom? Como o exemplo que eu dei. E por fim, a gente tem o conjunto mais complexo de todos os numéricos, que a gente não tem uma definição clara ainda. O conjunto dos números reais é definido como x, tal que x é um número real. Isso não diz muita coisa. Mas isso não diz muita coisa porque a construção dos números reais realmente é muito complexa. A construção dos números reais é alvo do curso de análise, e eu não sei se esse livro vai entrar nesse tópico. Em particular, eu gostaria que ele não entrasse, porque eu acho que isso distorce um pouco o nosso objetivo aqui, tá bom? Inclusive, ele já vem dizendo isso logo no parágrafo seguinte, né? Ele não vai definir o que é um conjunto dos números reais, porque isso é objeto de estudo da análise real. Logo em seguida, ele dá a deixa para o que eu tinha falado. Ele não está se preocupando em definir claramente o que são os números reais, porque foge do escopo do curso. Os números reais são alvo da análise real, análise na reta, como se diz, ou análise de uma variável só. Aí nesse curso, se você tiver interesse, você vai poder observar a construção dos números reais, né, Marília? Você devia fazer no curso de verão análise. Você tá só enrolando isso aí, viu? Mas enfim, a gente tem o seguinte, né? Para descrever um conjunto utilizando a propriedade que caracteriza a pertinência a esse conjunto, a gente utiliza essa forma x tal que p de x. Ou seja, se p é uma propriedade, a gente escreve o conjunto dos objetos ou dos elementos. No caso, elementos são objetos bem definidos e distinguíveis entre si, certo? A gente escreve o conjunto dos elementos que satisfazem uma certa propriedade P como, abre chave, x tal que P de x, fecha chave. A gente chama esse P que determina uma propriedade como predicado, tá bom? E a gente vai ler P de x como sendo a assertiva, a propriedade P vale para x, ou em inglês P holds for x, tá bom? Então a gente tem aqui que P vale para x. Agora é que a gente vai precisar da lógica, né? Por que a gente vai precisar da lógica? Porque as nossas propriedades ou os nossos predicados, eles não necessariamente vão falar apenas da natureza intrínseca desses objetos. A gente vai em outras propriedades, ou seja, a gente vai poder criar conjuntos não apenas utilizando propriedades elementares, mas a gente vai poder criar conjuntos baseados em propriedades que são derivações de outras propriedades, derivação por conjunção, por disjunção, por implicação e assim por diante. Então, a gente vai precisar definir um pouquinho de lógica para que a gente consiga falar de conjuntos mais sofisticados. Uma vez que a gente consiga elaborar sobre propriedades, a gente vai conseguir falar de conjuntos mais complexos. Então, uma assertiva, né, como a gente está falando, ou eu acredito que a melhor tradução a partir de agora vai ser proposição. Eu vou começar a traduzir assertion como proposição agora. Uma proposição é uma sentença, certo? Statement, você vai ler como uma sentença. Uma proposição é uma sentença que pode ser classificada como ou verdadeira ou falsa, tá bom? Por exemplo, a gente tem a sentença: o conjunto naturais tem uma quantidade infinita de elementos. Essa sentença, ela é verdadeira. Ela é verdadeira não pela definição dos números naturais. Ela é verdadeira como uma consequência da definição dos números naturais. Inclusive, mais uma vez a gente volta a falar de análise. Se você quiser entender por que os números naturais são infinitos, você vai precisar fazer o curso de análise, tá bom? Então,
os números naturais são infinitos ou o conjunto naturais tem uma quantidade infinita de elementos, essa sentença é verdadeira e a explicação para isso está no curso de análise. A sentença, agora essa sentença já não é muito objetiva, veja só. Essa sentença, amanhã o tempo vai estar bom, essa sentença não é muito objetiva porque ela não pode ser medida objetivamente. Então a gente não vai considerar esse tipo de sentença subjetiva como uma assertion. A gente não vai considerar sentenças subjetivas como proposições, tá bem? O que eu quero dizer com isso é, uma sentença subjetiva, ela pode falar sobre uma característica de alguma coisa e haver discordância entre analisadores quanto a essa característica. Por exemplo, amanhã o tempo vai estar bom. Se você estiver falando com uma pessoa que gosta de chuva e amanhã for um dia de chuva, essa pessoa vai achar o tempo amanhã bom. Mas se você estiver falando com uma pessoa que não gosta de chuva, essa pessoa vai achar o tempo de amanhã ruim. Então não existe objetividade na sentença amanhã o tempo vai estar bom, certo? Então nem toda sentença é uma proposição. A gente vai poder falar que sentenças são proposições quando há uma concordância, digamos, absoluta ou universal quanto à validade da sentença, se ela é verdadeira ou falsa. Se não há uma concordância absoluta ou universal quanto à validade de uma sentença, essa sentença ela não vai ser classificada como uma proposição. E a gente vai, a partir das proposições, criar novas propriedades por derivação. É aí que a gente entra na historinha da lógica proposicional, tá bom? Olha só, aí ele diz, essa história do tempo estar bom, de um tempo ser bom, isso não é claro. Isso é uma coisa subjetiva, inclusive. E apesar disso, além de ser uma coisa subjetiva, a previsão do tempo ela é uma coisa incerta. Você não pode falar a respeito do tempo. Agora, quer dizer, você não pode falar com 100% de certeza a respeito de previsão do tempo, né? Para além da subjetividade. A gente vai ter para cada sentença a sentença que é a negação daquela sentença. Por exemplo, se a gente tiver a sentença A, na verdade, se a gente tiver a proposição a gente vai ter a proposição não A, que a gente vai simbolizar com esse traço com uma curvinha para baixo, né? Na esquerda do A, não A. Tá bom? Qual vai ser a relação entre essas proposições? A relação entre a proposição A e a proposição não A é dada por uma outra proposição. Isso é legal. A relação entre essas proposições é dada pela seguinte proposição. A proposição A é verdade, quer dizer, a proposição não A é verdade, se e somente se a proposição A é falsa. De outra forma, a proposição não A é verdadeira, se e somente se a proposição A é falsa. E claro, essa segunda parte que ele enunciou, ela é redundante porque a gente está utilizando if and only if. Mas como ele ainda não construiu a lógica, eu acho que ele ainda não está utilizando isso com uma noção formal. Está utilizando isso como uma noção textual. Aí a gente tem um exemplo, né? A gente tem a seguinte proposição. O conjunto dos naturais... Quer dizer, o conjunto naturais tem infinitos elementos. Qual seria a negação dessa proposição? A negação dessa proposição seria: o conjunto naturais não tem infinitos elementos, né? Observa que a diferença da proposição o conjunto naturais tem infinitos elementos para a negação dela consiste verbalmente, né, dessa palavra bem aqui, not. Tá bom? Então, a gente tem aqui o conjunto naturais tem infinitos elementos, tem a sua negação como o conjunto naturais não tem infinitos elementos. Ou uma outra forma de escrever, o conjunto naturais tem finitos elementos, já que finitos e infinitos são complementares, né? Um conjunto ele não pode ser finito e infinito ao mesmo tempo.
Tanto que a definição formal de infinito é simplesmente um conjunto que não é finito. Essa é a definição formal de infinito, tá bom? A definição formal de finito é um conjunto que tem uma relação de 1 para 1 com os naturais. Quer dizer, é um conjunto que tem uma relação de 1 para 1 com um subconjunto, um segmento inicial dos naturais. Essa é a definição de conjunto finito. Pois vamos lá, vamos continuar. Uma vez que você tenha duas proposições A e B, você pode fazer composições dessas proposições A e B, certo? E essas composições que a gente vai descrever, elas são conhecidas como composições lógicas. Ou a coisinha das operações de lógica proposicional, né? E quando você pega duas proposições A e B e faz uma composição lógica com as proposições A e B, você vai obter uma proposição composta. De toda forma, quando você pega duas proposições e faz uma composição delas, você obtém uma nova proposição, tá bom? Então agora a gente vai listar as composições lógicas com a sua abreviação matemática e o nome dela. Aliás, eu estou esquecendo de olhar como é que vocês estão no chat. Eu gosto muito dessas coisas introdutórias e acabo esquecendo de ver como é que vocês estão aqui. Deixa eu dar uma olhada. Por enquanto a gente tem 2 pessoas assistindo, tem os comentários, quer dizer, 4 pessoas assistindo os comentários do Rafael. Nenhuma dúvida. Então vamos continuar. A gente tem a primeira composição lógica, que é a conjunção. A conjunção ela é representada por esse chapéuzinho, né? E o significado da conjunção entre as proposições A e B é justamente A e B. Você quer que a proposição A e B seja verdade. Isso vai acontecer quando a proposição A é verdade, quando a proposição B é verdade. Você tem a disjunção. A disjunção é representada por esse chapéuzinho ao contrário, né? E ela é escrita como A ou B, ou seja, a disjunção de duas proposições é verdadeira quando pelo menos uma das duas é verdadeira. A gente tem a outra composição lógica, que é a implicação, é representada como uma setinha, e a gente escreve que A implica B, ou que se A, então B é verdade, ou que A é uma condição suficiente para B, ou que B é uma condição necessária para A, quando A implica B é verdade, apenas, na verdade é mais fácil falar de quando ela é falsa. A implica B é falso apenas quando A é verdade e B é falso. De qualquer outra forma, até mesmo por vacuidade, essa composição lógica vai ser verdadeira, dadas as proposições A e B com as suas respectivas avaliações, né? Com suas respectivas valorações. A gente tem a equivalência, e a equivalência eu já não colocaria ela como uma composição lógica elementar, porque a equivalência ela pode ser definida em termos de implicação e conjunção, né, Marília? A equivalência ela pode ser definida A se e somente se B, como se fosse A implica B e B implica A. Eu esperei que ela fosse falar alguma coisa, mas ela não falou nada. Ela é tímida. Ok, então. Isso está muito bom. Não, eu só tenho acesso a eles pelo chat. Aí de vez em quando eu olho o que eles estão comentando. Aí eu tenho controle sobre quantas pessoas estão assistindo. Deixa eu ver agora. Inclusive eu parei de acompanhar pelo computador porque ficava muito confuso. Aí agora eu tenho, olha, no chat, a gente tem 5 pessoas assistindo e a gente tem 2 comentários do Rafael. Mas nenhuma dúvida até agora. É porque esses alunos são muito bons e a gente tá revisando coisas muito básicas, né? Mas a gente precisa ter uma base muito forte para quando a gente for para estruturas algébricas, onde o formalismo vai subir um pouquinho. Mas enfim, eu não colocaria equivalência como uma composição lógica elementar. Para mim, equivalência é uma composição que se baseia na conjunção e na implicação, né?
A gente não precisa da equivalência como algo elementar. A equivalência pode ser posta em conjunção e implicação. Pois bem, para a gente entender como funcionam essas composições lógicas, a gente precisa atribuir juízo de valor, ou a gente precisa atribuir um valor booleano para proposições, que podem ser simplesmente variáveis da lógica proposicional, ou que podem ser de fato proposições que tenham um juízo de valor claro, né? São justamente, como a gente estava dizendo, sentenças com uma avaliação absoluta, universal e objetiva, né? Não uma coisa que depende de mim ou de outra pessoa para ser verdade, ou que depende de uma predição ou de um método de avaliação incerto, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem uma tabela verdade sintetizando como se dá a valoração em verdadeiro e falso das composições lógicas baseado nas proposições A e B. Quando a proposição A, vamos primeiro para a conjunção, né? A e B. Quando A e B é verdade, então a composição A conjunção B, a conjunção de A e B, é verdade. Em qualquer outro caso, quando pelo menos uma das duas é falsa, a gente tem que a conjunção de A e B é falsa. No caso de A ou B, a gente vai ter que na disjunção de A e B, quando A e B estão sendo compostas por disjunção, A ou B é verdade desde que pelo menos uma das proposições A e B seja verdade. A ou B vai ser falso apenas quando as duas proposições são falsas. A gente tem A implica B. Essa composição A implica B, ela é verdade quando a hipótese, a proposição hipótese, no caso a proposição A, ela é falsa, ou quando a proposição a hipótese, é verdadeira e a proposição conclusão, a proposição B, também é verdadeira. Quando é que a implicação é falsa? A implicação só é falsa quando a proposição hipótese é verdade e a proposição conclusão é mentira, tá bom? Nesse caso, a implica B é falsa. E A, se e somente se B, a gente vai poder observar a relação entre a implicação e a equivalência. A, se e somente se B vai ser verdade apenas quando as duas proposições se igualam em termos de valor verdade. Por exemplo, quando as duas proposições são ambas verdadeiras, então essa composição lógica, a equivalência B, ela é verdadeira. Quando as duas proposições são falsas, então as duas também são equivalentes entre si. Então a gente pode dizer que a equivalência B também é verdade quando as duas proposições se equivalem em valor verdade, né? Quando as duas são falsas. E claro, quando as duas proposições são distintas em valor verdade, então a gente tem que a equivalência B é falso, tá bom? Aí ele vai falar de alguma coisa em relação a números, né? Por exemplo, ele vai falar que 3 menor que 5 implica que 2 é menor que 4. Isso não tem nenhuma utilidade prática, isso é só um exercício de composição lógica, mas isso não ajuda a inferir nada, porque são proposições fechadas, né? 3 menor que 5 sempre vai ser verdade, e isso implica que 2 é menor que 4, que também sempre vai ser verdade, já que ambas, 3 menor que 5 e 2 menor que 4, são verdadeiras. Agora, a partir do fato de que 3 é menor que 5, a gente não pode concluir que 2 é maior que 4. Isso, apesar das duas proposições não terem uma relação entre si, essa composição ela é falsa porque a primeira proposição, a proposição hipótese, ela é verdadeira e a proposição conclusão, ela é falsa, tá bom? E ele vai dar alguns outros exemplos e eventualmente ele vai falar da contraposição, certo?
E aqui ele vai dar aquele velho é fácil ver, né? Ele escreve, it is easy to see that. Ele vai dar aquele velho é fácil ver. E aí, se você estiver interessado, você pode construir a tabela verdade, né? E você vai perceber que a implicação de A e B, ela é equivalente à implicação de não B e não A. Essa segunda forma a gente chama de contraposição, tá bom? Isso aqui a gente chama de implicação e essa outra implicação a gente chama de contraposição. Agora observa o seguinte, A e B são proposições que podem ser atômicas, né? Podem ser simplesmente variáveis proposicionais ou proposições de fato, onde é atribuído um juízo de valor. Mas aqui você já vê nessa outra implicação que as composições elas se aplicam a proposições quaisquer. Por exemplo, não B não é exatamente uma composição porque não envolve duas proposições, mas já não é uma proposição simples. É obtido a partir de uma proposição com a negação. Não B é uma proposição um pouco mais sofisticada que B. Não A já não é uma proposição simples, é um pouco mais sofisticado que A. E de toda forma, essa composição de implicação, ela é construída a partir de duas proposições que não são tão simples, não B e não A, tá bom? E se você olhar a sentença como um todo, onde ele diz que a implicação ela é equivalente à contraposição, ele está utilizando uma outra proposição lógica. Ele está fazendo a composição lógica de equivalência relacionar, ser construída a partir de duas proposições que certamente não são elementares, a partir de duas proposições que são construídas com composição lógica. Então a composição lógica ela se aplica tanto a proposições lógicas simples como a outras proposições lógicas que já tenham sido obtidas a partir de composição lógica, tá bom? Quando a gente for entrar na parte de lógica de primeira ordem, a gente vai começar a noção de quantificadores, tá bem? Porque eventualmente a gente vai perceber que para falar de certas propriedades, a gente vai precisar dessa noção do quantificador universal e do quantificador existencial. Então, o quantificador universal ele serve para parametrizar uma proposição. Aí, essa lógica com proposições parametrizadas por quantificadores, a gente chama de lógica de primeira ordem, tá bom? Aí o que acontece? Esse quantificador universal, quando ele é aplicado numa proposição parametrizada, ele faz a proposição parametrizada ser verdade se e somente se o parâmetro da proposição é válido para o universo de elementos ao qual o quantificador se refere. Por exemplo, a gente poderia dizer que para todo x pertencente aos naturais, aí a gente vai ter agora, depois do quantificador, a proposição parametrizada, x é maior que zero. Aí a gente escreve, para todo x pertencente aos naturais, x é maior que zero. Então, o quantificador ele determina a natureza de validade dele, no caso é universal, ele determina a natureza do parâmetro, no caso x pertence aos naturais, e em seguida vem a proposição parametrizada por x, x é maior que zero. Então, para todo x pertencente aos naturais, x é maior que zero. Essa proposição ela é verdade, porque, de fato, qualquer elemento que valore o parâmetro x, dada a natureza que x tem que ser valorado por um número natural, qualquer número natural que valore x satisfaz a proposição parametrizada que x é maior que zero. A proposição, o quantificador existencial, ele já não exige que todos os elementos com uma certa natureza sejam substituídos pelo parâmetro na proposição parametrizada e façam a proposição parametrizada ser válida. Basta que apenas ao menos um, substitua o parâmetro e valide a proposição. Por exemplo, a seguinte proposição de primeira ordem ela é falsa. Existe um número natural, ou de outra forma, sendo mais formal, existe x pertencente aos naturais, tal que x é menor que zero.
Isso não é verdade. Nenhum número natural é menor que zero, né? Agora a gente pode pegar um outro limite inferior e colocar um quantificador universal que vai ser falso e um quantificador existencial que vai ser verdade. Por exemplo, o quantificador universal falso. Para todo x pertencente aos naturais, x é maior que 3. Isso não é verdade, porque quando você parametriza quando você pega a proposição parametrizada x maior que 3 e troca o x por 1 ou 2, ela é falsa. E 1 ou 2 são naturais. Agora, o quantificador existencial, ele vai dar isso como verdade, né? Existe um x pertencente aos naturais, tal que x é maior que 3. Aí basta você pegar, por exemplo, x igual a 4, e você vai estar pegando a proposição parametrizada x maior que 3, e vai estar substituindo o parâmetro x por um dos números naturais, o 4, e vai estar obtendo um valor verdade, beleza? Então, eu acredito que a gente não vai precisar entrar em tanto detalhe sobre lógica de primeira ordem, mas essencialmente você tem que entender lógica de primeira ordem como uma lógica proposicional com parâmetros e quantificadores. Os quantificadores regem a exigência que eles têm sobre os parâmetros e também determinam a natureza dos parâmetros, né? Então, para todo x pertencente a alguma coisa. Aí, novamente, a natureza do parâmetro ela vai ser dita, ela vai ser determinada por um certo conjunto, tá bom? Vamos continuar agora com algumas definições. Agora a gente vai falar do que é ser um subconjunto. Mas antes de entrar na definição de subconjunto, vamos ver como é que vocês estão no chat. A gente tem 5 pessoas assistindo. E a gente vai falar do que é ser um subconjunto agora. A gente vai pegar dois conjuntos M e N. E a gente vai escrever que M é um subconjunto de N. E a gente vai usar a notação M e esse C estranho com um traço embaixo N. A gente vai usar essa notação se o seguinte é verdade. Se todo elemento de M também é um elemento de N. Ou seja, M é subconjunto de N, ou M está contido em N, quando a pertinência a M implica na pertinência a M. Caso contrário, a gente pega o símbolo de contido ou igual, ou o símbolo de ser subconjunto, corta esse símbolo e a gente estabelece que dois conjuntos não são, que a gente estabelece que M não é subconjunto de N. Quando é que isso ocorre? Quando existe pelo menos um elemento de M que não pertence a N, ou seja, a pertinência a M não é condição suficiente para pertinência a N. Se M é subconjunto de N, então pertencer a M é condição suficiente para pertencer a N, tá bom? Na segunda definição, em 2.2, a gente tem o seguinte: M e N, e é aqui que a gente vai caracterizar os conjuntos como elementos de outros conjuntos. A gente vai ter uma boa definição de conjunto, e a partir de agora a gente vai ter que conjuntos são distinguíveis entre si, certo? E, portanto, a gente vai conseguir utilizar conjuntos como sendo elementos de outros conjuntos. E a partir disso a gente vai construir as estruturas algébricas, tá bom? Então a gente vai ter agora um passo importante para o andar da carruagem. M e N são ditos iguais, são conjuntos iguais, e a gente escreve que M é igual a N quando duas coisas acontecem. Quando M é subconjunto de N e quando N é subconjunto de M. Ou seja, pertinência a M é uma condição suficiente e necessária para pertinência a N. Portanto, a pertinência a M é uma caracterização da pertinência a N. E, portanto, esses conjuntos eles guardam exatamente os mesmos elementos. Tá bom? Caso um desses conjuntos não seja subconjunto do outro, a gente escreve que M é diferente de N, usando o símbolo diferente com o qual a gente está habituado. Beleza? Então, a definição 2.2 ela permite que a gente comece a utilizar conjuntos como elementos de outros conjuntos. Ou seja, a gente sabe que um conjunto é uma família de coisas bem definidas e distinguíveis entre si,
E essa definição por si só faz com que conjuntos sejam coisas bem definidas. A partir de agora, conjuntos também são distinguíveis entre si. Então, a gente pode definir um conjunto que tem como elementos outros conjuntos, tá bom? E claro, a gente tem a definição 3 que vai dizer o que é exatamente ser um subconjunto próprio. A gente diz que M é um subconjunto próprio de N, ou seja, a gente escreve que M está propriamente contido em N se duas coisas são verdades. Se M é subconjunto de N e M é diferente de N. Ou seja, a gente escreve que M é subconjunto próprio de N quando M é subconjunto de N, mas N não é subconjunto. Na verdade não. A gente diz que M é um subconjunto próprio de N quando M é subconjunto de N, mas existe pelo menos um elemento de N que não pertence a M, né? Aí nesse caso, a gente fala que M é subconjunto próprio de N. Agora a gente pode utilizar a nossa ideia de lógica de primeira ordem, que é utilizando proposições parametrizadas, para começar a ter uma definição mais formal do que significa, utilizando proposições de primeira ordem, utilizando proposições parametrizadas, do que significa essa ideia de relação entre conjuntos, né? Ou seja, utilizando lógica proposicional, a gente consegue a primeira coisa em estruturas algébricas ou álgebra abstrata. A gente consegue caracterizar um conjunto, a gente consegue dizer quais elementos estão dentro dele. Utilizando lógica de primeira ordem, a gente consegue relacionar conjuntos. Então perceba que a gente sobe um pouco de abstração na parte de lógica e a gente também consegue relações, digamos, de alta ordem, né? Agora a gente consegue não apenas relacionar elementos simples a conjuntos, mas agora a gente consegue, com lógica de primeira ordem, relacionar elementos, digamos, não tão simples, como sendo os conjuntos, com outros conjuntos. Então a gente tem a relação M contido ou igual a N, M é subconjunto de N, equivalente à seguinte proposição de primeira ordem. Para todo X, a gente tem que a pertinência a M implica na pertinência a N. Mais uma definição baseada em lógica, e agora é só lógica proposicional mesmo. M igual a N, a gente tem que isso é equivalente a M ser um subconjunto de N e N ser um subconjunto de M. M é subconjunto próprio de N. A gente tem uma equivalência com a seguinte proposição lógica. M é subconjunto de N e M é diferente de N. Aí você pode pensar, cara, mas na verdade, para relacionar conjuntos entre si, a gente só precisou de lógica de primeira ordem no item 1. Nos itens 2 e 3, nesses itens aqui, a gente não utilizou um quantificador de primeira ordem. A gente não precisou de lógica de primeira ordem para relacionar os conjuntos entre si. Na verdade, a gente precisou, né? Porque no primeiro item, a gente determinou, utilizando lógica de primeira ordem, o que é ser subconjunto. E se você reparar, os dois outros itens, eles utilizam pelo menos uma vez a definição de ser subconjunto. O item 2 utiliza a definição de ser subconjunto duas vezes. O item 3 utiliza a definição de ser subconjunto uma vez. Tá bom? Então, os dois outros itens implicitamente também utilizam lógica de primeira ordem para relacionar conjuntos. Beleza? Vamos para uma definição. Um conjunto que é muito legal, né, é o conjunto vazio. Agora, se todo conjunto pode ser definido com uma propriedade, existe uma propriedade elementar que deve ser satisfeita por um conjunto. Perceba, conjuntos são coleções de coisas bem determinadas, bem definidas e distinguíveis entre si.
você não espera que uma coisa bem determinada seja diferente dela mesma. Então, se você estabelece como propriedade que uma coisa, se você estabelece como propriedade, sei lá, como propriedade P, que x, sendo uma coisa bem determinada, é diferente de x, então nenhuma coisa bem determinada vai satisfazer a propriedade P. Logo, existe uma propriedade que caracteriza o conjunto vazio, que é justamente essa propriedade, né? Ou seja, quando você considera o conjunto x tal que x é diferente de x, onde x não tem a sua natureza especificada, a gente só está admitindo que x é algo bem determinado, né? É um objeto com uma boa definição. Então, nada que tenha uma boa definição vai satisfazer x é diferente de x. E, portanto, esse conjunto especial a gente chama de conjunto vazio. É um conjunto construído a partir de uma propriedade. Como a gente estava dizendo, todo conjunto vai poder ser caracterizado ou por enumeração dos seus elementos, quando ele for finito, ou por uma propriedade, quando ele não for finito. Tá bom? E ele acabou de introduzir mais uma coisa, essa operação de atribuição de Pascal, ou de pseudocódigo, como é definido como, tá bom? E agora a gente vai para um teorema. Olha só, isso está com muita cara de análise, porque esses teoremas são muito simples. A gente vai para o nosso primeiro teorema. Aliás, deixa eu ver como é que vocês estão aqui no curso, né? Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no chat. Tá, 5 pessoas vendo. Nenhum comentário novo, mas deixa eu ter certeza. Minha tela do Facebook tá congelada. Eu não sei, agora eu tô com medo se eu tô realmente transmitindo ou não, mas aparentemente eu tô transmitindo. O OBS não tá dizendo que eu tô desconectado, então o Facebook vacilou ali, mas aparentemente tá tudo ok. Tem pessoas assistindo a live e o Facebook no celular diz que a live tá em pé. Então ela deve estar em pé. Apesar de eu não conseguir constatar isso no computador, mas tudo bem. Então a gente vai para o nosso primeiro teorema com o maior cara de análise. Para todo o conjunto M, as seguintes proposições são válidas. A primeira proposição é que o vazio é um subconjunto de M. E a segunda proposição é que se M é um subconjunto de vazio, então na verdade M é igual a vazio. Veja o seguinte, se a primeira proposição de fato é verdade, que vazio é subconjunto de qualquer M, então basta você completar a volta, né? Basta que M seja subconjunto de vazio para que você obtenha o fato de que M é igual a vazio. Então vamos para a primeira demonstração, vamos para a demonstração de que vazio é subconjunto de M. E eu realmente estou adorando esse livro está com uma cara de álgebra abstrata, foi um livro muito bom mesmo. A gente vai ter que mostrar a seguinte sentença como sendo válida. Veja qual é a sentença que a gente vai ter que mostrar. Pela definição de ser subconjunto, a gente vai precisar mostrar que todo elemento de vazio também é elemento de M. Então, em lógica de primeira ordem, a gente vai ter isso aqui, ó. Em lógica de primeira ordem, a gente vai ter que para todo x é preciso que a proposição parametrizada a seguir seja verdade. X pertence a vazio implica que x pertence a M. A gente precisa mostrar que isso é verdade. Agora veja o seguinte. Como nenhum x pertence a vazio, veja só, como nenhum x pertence a vazio, a gente sabe que x pertence a vazio necessariamente é falsa, certo? Porque se x pertence a vazio, então x é diferente de x, o que não faz sentido para coisas bem determinadas. Como x diferente de x não faz sentido para coisas bem determinadas e ser bem determinado é necessário para ser um elemento de conjunto, então x pertence a vazio, falando de elementos em relação a conjuntos, é necessariamente falso. Como x pertence a vazio é necessariamente falso, essa implicação bem aqui
ela sempre vai ter a sua proposição hipótese sendo verdade, ou, ao contrário, essa implicação bem aqui, ela sempre vai ter a sua proposição hipótese sendo falsa. Tá bom? A implicação x pertence a vazio implica x pertence a M, ela sempre vai ter a hipótese dela, x pertence a vazio, sendo falsa. Vamos voltar para a tabela verdade. Se você observar, toda vida que A é falso, toda vida que A é falso, A implica B é verdade. Então, nessa proposição parametrizada bem aqui, independente do parâmetro x, independente de quem valore o parâmetro x, x pertence a vazio é falso. Então, para qualquer parâmetro x, essa implicação ela precisa ser verdadeira, independente do x, porque para qualquer x, x pertence a vazio é falso. Como para qualquer x essa implicação ela é verdadeira, então essa sentença de primeira ordem, na verdade, essa proposição de primeira ordem, dizer que para todo x, x pertence a vazio é sempre falso, implica que x pertence a M. Eu não sei se para todo x, x pertence a M, mas eu sei que para todo x, x pertence a vazio é falso. Então eu sei que essa sentença como um todo ela é verdadeira por vacuidade. Como ela é verdadeira por vacuidade, a gente sabe que isso aqui é verdade para todo x, e então a gente tem a garantia da primeira ordem de que essa proposição de primeira ordem ela é válida, né? Afinal, para qualquer coisa bem definida que substitua x, essa proposição parametrizada ela vai ser verdade. Portanto, isso aqui é verdade, e isso aqui implica basicamente na definição vazio ser subconjunto de M ser verdade. Tá bom? Agora vamos para a segunda proposição. A gente vai provar que se M é subconjunto de vazio, então M é igual a vazio. Ou seja, só existe um conjunto que pode ser subconjunto de vazio, que é o próprio vazio. É isso que a proposição 2 está dizendo. Então a gente vai admitir que é verdade, né? Como é que a gente prova que essa implicação é verdade? A gente admite que a hipótese é verdade, a gente admite que M é um subconjunto de vazio, e a partir do item 1, a partir do que foi provado no item 1, a gente sabe que vazio é um subconjunto de M. Como a gente está admitindo que M é subconjunto de vazio, e a gente sabe pelo item 1 que vazio é subconjunto de M, a gente tem pela definição de igualdade de conjuntos que M é igual a vazio. Veja que a gente não está atribuindo que M é igual a vazio porque a gente acha intuitivamente que M é igual a vazio. A gente construiu a igualdade entre conjuntos e a gente concluiu com lógica que M e vazio são o mesmo conjunto, por uma boa definição de igualdade entre conjuntos, tá bom? Então a gente sabe duas coisas. O teorema 2.4 diz duas coisas pra gente. Vazio é subconjunto de qualquer conjunto e o único subconjunto de vazio é ele mesmo, tá bom? O teorema 2.4 diz isso pra gente. Deixa eu ver como é que vocês estão no chat. Vamos ver como é que a gente se encontra aqui. 5 pessoas assistindo e 5 pessoas assistindo e o Ayrton tá me dizendo que tá tudo ok, que tá sendo transmitido. Então, beleza, tá dando certo. Apesar do meu computador não me dar nenhuma pista se tá dando certo ou não. A tela do meu Facebook tá em branco. Eu não sei, Marília, se tá transmitindo. Tá tudo em branco aqui. Marília tá chocada. Cheguei a rir. Mas enfim, vamos agora para o teorema 2.5. Agora a gente vai ter duas propriedades sobre a continência, né? A gente vai começar a entender a continência como sendo uma relação de ordem. Ou seja, a gente vai provar que a continência ela é reflexiva e ela é transitiva, tá bom? Então a gente pega 3 conjuntos dessa vez, o M, o N e o L. Então agora a gente vai provar o seguinte para a relação de continência, para a relação de ser subconjunto de alguém. A gente vai provar que M é subconjunto de si mesmo, ou seja, a gente vai provar a propriedade reflexiva para ser subconjunto de,
E a gente vai provar a propriedade transitiva para ser subconjunto de, ou seja, se M é subconjunto de N e N é subconjunto de L, então M é subconjunto de L, tá bom? E novamente não vai ser por achismo, não vai ser por intuição, vai ser por definição matemática pura. A única coisa que a gente admitiu entender mais ou menos bem nessa aula é o que significa ser uma coisa bem determinada e distinguível. O resto está sendo matemática, tá bom? O resto a gente tem definição matemática para seguir adiante. Então vamos provar primeiro que M é subconjunto de si mesmo. E essa prova ela vai ser bastante simples, porque M ser subconjunto de si mesmo equivale à seguinte a seguinte proposição de primeira ordem. Para todo x, x pertence a M, implica que x pertence a N. Não importa quem é x. Veja só. Se x for um elemento fora de M, então x pertence a M é falso. Então a gente vai ter falso implica falso para os x que não estão em M. Então, para x que não está em M, a gente vai ter falso implica em falso. E falso implica em falso é verdade. Para x que está dentro de M, x pertence a M é verdade. Então, a gente vai ter que verdadeiro implica verdadeiro, né? Afinal, x pertence a M, para o x dentro de M é verdade. Veja que, como a gente está definindo coisas, como a gente está utilizando coisas que são bem definidas e distinguíveis entre si, não existe uma terceira opção. Ou essa coisa está dentro de M, ou ela está fora de M. A partir dessa dicotomia, a gente sabe que essa proposição de primeira ordem ela é verdadeira sempre. Você olha primeiro para os caras que estão fora de M, vai dar falso implica falso, é verdade. Você olha para os caras que estão dentro de M, vai dar verdadeiro implica verdadeiro, também é verdade. Tá bom? Aí ele explica um pouquinho esse raciocínio aqui no texto, né? Ele explica esse raciocínio um pouquinho aqui no texto. E agora a gente precisa mostrar a contraposição. Então a gente precisa do seguinte. Verdade, ainda bem que a Marília me corrigiu. A minha dislexia vai ser compensada nessa aula. Eu já estou começando a confundir as propriedades, mas a Marília já me corrigiu aqui. Não é contraposição, é transitividade. Deixa de ser doido. Então vamos lá. Para todo x, a gente vai ter que provar o seguinte na transitividade. Para todo x, x pertence a M implica em x pertence a L. E o que a gente tem como hipótese para provar que x pertence a M implica em x pertence a L? A gente tem que M é subconjunto de N e que N é subconjunto de L. Então como é que a gente vai fazer? Caso x pertence a M seja verdade, então a gente vai ter também que x pertence a N é verdade, já que a gente sabe por hipótese que M é um subconjunto de N. Então quem está dentro de M também está dentro de N. Como a gente sabe que x pertence a N é verdade, a gente vai ter que isso implica que x pertence a L. Afinal, a gente admitiu que N é um subconjunto de L. Ou seja, a gente tem pegado que x pertence a M. Observa que isso não depende nem do x. X pertence a M implica em x pertence a N, porque a gente admitiu que M é subconjunto de N, a gente admitiu isso como sendo verdade. E também, a partir do fato de que x pertence a N, que a gente concluiu pela primeira observação, isso vai implicar que x pertence a L, porque a gente admitiu que N é subconjunto de L. Dado que N é subconjunto de L, o x pertence a N implica no x pertence a L. Portanto, a gente fez uma cadeia de implicações, né? A gente sabe que o x pertence, na verdade bem aqui, a gente sabe que o x pertence a M e indiretamente implicou que o x pertence a L. Então a gente sabe que essa sentença, x pertence a M implica que x pertence a L, ela é verdadeira. Então a gente tem provado a transitividade da continência, né? Ou seja, o M subconjunto de N e o N subconjunto de L implica no M subconjunto de L, tá bom?
Mais definição, mas agora são operações de conjuntos. Deixa eu ver como a gente está. São 2h18, vamos para operações de conjuntos. Deixa eu ver se a gente termina essa sessão rapidinho. Tá perto de terminar a sessão, então vamos terminar a sessão. Vamos terminar a sessão e essa vai ser a aula de hoje, tá bom? E na próxima aula a gente continua com as outras sessões. Vamos lá. Na definição 2.6, dois conjuntos M e N. A união de M e N vai ser representada por M união N, e isso aqui vai ser um novo conjunto, né? Ou seja, a gente vai ter operações que a partir de conjuntos descrevem novos conjuntos. Aí bem aqui a gente tem o seguinte, ó. Bem aqui a gente tem um conjunto sendo descrito como o elemento e a propriedade que esse elemento obedece. E a propriedade que o elemento obedece em lógica proposicional, né? Nada está sendo inventado aqui. Então a gente tem o seguinte, ó. Quem é que está dentro da união? São os elementos X que satisfazem a propriedade de serem elementos de M ou serem elementos de N. Então, os elementos que satisfazem essa propriedade estão dentro de um conjunto chamado M união N. Quando a gente muda a disjunção para uma conjunção, a gente tem, em vez da união, a interseção. A gente tem M inter N. Novamente, um conjunto com um elemento e a propriedade que ele obedece. Aí aqui a gente tem o quê? São os elementos X tal que X pertence a M e X pertence a N. Um elemento X que satisfaça essa conjunção, que seja elemento tanto de M como de N, faz parte de um conjunto chamado M interseção N. E por fim a gente tem a operação M diferença N. A diferença dos dois conjuntos define um terceiro conjunto. Aí a gente tem... Quem é que está na diferença de M e N? São os elementos X que obedecem a seguinte proposição lógica. São os elementos X tal que obedecem a conjunção. X é elemento de M e X não é elemento de N. Tá bom? Aí a gente tem mais uma coisa. Quando a interseção de dois conjuntos é o conjunto vazio, a gente diz que M e N são conjuntos disjuntos, certo? E claro, essas operações que são feitas 2 a 2, como união e interseção, elas podem ser generalizadas para mais de um conjunto. Aí a gente vai utilizar a lógica de primeira ordem, tá bom? Por exemplo, a gente pode fazer uma notação similar à de somatório para união. E quem seria a união dos MI? A união dos MI são os elementos X que satisfazem a seguinte proposição de primeira ordem. São os elementos X que satisfazem a proposição da existência de um I do conjunto de índices I, tal que o X pertence a algum MI. E a interseção é a mesma coisa, só que no lugar do existe você tem um para todo. Ou seja, quando você define a união, você utiliza o quantificador existencial, né, para definir a união de vários conjuntos. E para definir a interseção de vários conjuntos, você utiliza o quantificador universal. Ou seja, para todos os índices de conjuntos MI, para o elemento estar aqui dentro, ele precisa ser elemento de todos os MI, tá bom? Para qualquer I. E por fim a gente tem o seguinte. O conjunto I, ele é dito um conjunto de índices. Por exemplo, esse conjunto de índices, ele sempre vai ser um subconjunto próprio dos naturais. Em particular, um conjunto de índices, ele é um segmento inicial dos naturais, né? Já que ele começa no 1 e termina em algum número natural. Ou seja, ele é meio que eu vou abusar um pouco a linguagem, ele é meio que um prefixo dos números naturais. E a gente pode escrever a união de conjuntos M1, M2 até Mn, novamente utilizando um pouco da noção de somatório, né? Colocando o índice igualado ao primeiro valor que ele vai obter, no caso é 1, até n, né? Em cima. Isso para união.
E para interseção a mesma coisa, só que com o símbolo da interseção. Tá bom? É bem análogo à noção de somatório. Mais um teorema, cara. Agora a gente está no teorema 2.7. No teorema 2.7 a gente vai ter o seguinte: seja M o subconjunto de N para dois conjuntos semi-N. Então a seguinte a primeira coisa é que todo subconjunto de M também... Pera, isso tá traindo a minha intuição. Todo subconjunto de... Ah, não é que as duas coisas são verdades. É que as duas coisas são equivalentes. Ó, a minha falta de leitura que traiu a minha intuição. Eu pensei que sempre ia ser verdade que M é um subconjunto próprio de N. Na verdade, ele não está dizendo que as duas coisas são verdades sempre. Elas são relativamente verdadeiras. Ou seja, essas duas afirmações, elas são equivalentes. A gente vai mostrar que é equivalente M ser subconjunto próprio de N e a diferença de N e M ser diferente de vazio. Então a gente vai precisar mostrar isso em duas coisas, né? Na ida, que 1 implica em 2, e na volta, que 2 implica em 1. Para mostrar que 1 implica em 2, a gente vai partir primeiro do fato de que M é subconjunto próprio de N. Bom, como M é subconjunto próprio de N, a gente já sabe que M é subconjunto de N. Para completar a definição de subconjunto próprio, a gente sabe que M é diferente de N. Como M é diferente de N, para isso acontecer, a gente sabe que existe um X que pertence a N. A gente sabe que existe um X que pertence a N que não pertence a M. O contrário não poderia acontecer. Todo X que pertence a M também pertence a N, né? Então, para que esses caras sejam diferentes, tem que ter um X dentro do N que não está no M. Assim, a gente sabe pela definição de diferença que o X pertence a N diferença M. Como esse X existe, então a gente sabe que N diferença M é diferente de vazio. Afinal, o vazio não contém ninguém. Como o vazio não contém ninguém e o N diferença M contém um cara, então o N diferença M com certeza não é o vazio. E aí a gente sabe que o M ser subconjunto próprio de N implica que a diferença de N e M não é vazio. Agora a gente vai para a volta, que 2 implica em 1. Na volta, que 2 implica em 1, a gente vai ter o seguinte. A gente vai partir do fato de que N diferença M é diferente de vazio. Ou seja, a gente sabe que existe um elemento dentro de N diferença M. Portanto, a gente sabe que existe um elemento em N que não está em M. Mas isso implica necessariamente, como existe um elemento dentro de N que não está em M, isso implica que N é diferente de M. Como N é diferente de M, e a gente já começou admitindo que M é subconjunto de N, então a gente completa a definição do que é M ser subconjunto próprio de N, tá bom? Deixa eu dar uma olhada no chat, como a gente tá. Vamos ver aqui, o Enio comentou alguma coisa. Deixa eu ver. Luiz Alberto, de vez em quando o áudio tá ficando estourado. Eita, é porque eu tô falando muito alto. O Ayrton disse que é um problema. O Enio já viu isso 4 vezes. Eita. Desculpa, cara. Deixa eu tentar minimizar isso aqui, peraí. Realmente, tá estourando mesmo. Eu tô entrando no vermelho aqui. Deixa eu diminuir aqui pra... Eu acho que agora não estoura, não. Eu acho que agora eu não tô entrando mais no vermelho, não. Eu tô falando com o mesmo tom que eu tava utilizando antes. Eu acho que agora vai melhorar um pouquinho. Eu tô vindo com atraso medonho. Aí o N disse que aconteceu de novo. Agora... Ah, cara, mas também pode ser eu pegando no microfone, porque eu fico gesticulando e de vez em quando eu bato no microfone, pessoal. Desculpa, também tem isso. Também tem isso. Mas beleza, a gente sabe então que 1 implica em 2 e 2 implica em 1. Então a gente sabe que 1 e 2 são equivalentes, ou seja, dado que M é subconjunto de N, M subconjunto próprio de N implica que N diferença M é equivalente a dizer que N diferença M
não é o conjunto vazio. O teorema 2.8 não vai ser provado, vai ser só um monte de coisas, né? Então vamos lá. E agora a gente vai começar a ver essa coisa de estruturas algébricas, de ter as propriedadezinhas comutativa, associativa, distributiva e por aí vai. Ou seja, a gente vai começar a ter uma construçãozinha de estruturas algébricas com as operações de interseção e união, tá bom? Em particular, de fato, elas definem uma estrutura algébrica que a gente vai ver lá na frente. Mas vamos ficar aqui com o teorema 2.8. As seguintes sentenças são válidas. Na verdade, eu disse que ia traduzir sentença como proposição, ou assertion como proposição. Statement é sentença e assertion é proposição. As seguintes proposições são válidas. Se a interseção de M e N está dentro do M, então a gente sabe que M é um subconjunto de M união N. Certo. A comutatividade. A gente sabe que M inter N é igual ao conjunto N inter M e o mesmo vale para a união. A associatividade. A gente sabe que M inter N inter L é o mesmo conjunto M inter N inter L e o mesmo vale para a união. A distributiva, essa é legal. A distributiva diz que M união N inter L é igual a M união N em interseção com M união L. E M inter N união L é igual a M inter N união M inter L, né? Realmente é como se a gente estivesse distribuindo as operações. Se você lembrar de aritmética, né? Da distributiva, do mais e do vezes e tal. E acredite, isso não é uma coincidência, tá bom? Essa equivalência que existe nas propriedades do mais e do vezes, da união e da interseção, não é uma coincidência. É por isso que existe o tópico de álgebra abstrata, que é justamente para estudar essas coincidências, tá bom? Que na verdade não são. Aí a gente sabe uma outra propriedade, né, que M diferença N é necessariamente um subconjunto de M, e que M diferença N inter L é igual a M diferença N em união com M diferença L. Ou seja, é basicamente de Morgan aqui, né? E M diferença N união L é M diferença N inter M diferença L. É só um outro jeito de ver de Morgan, tá bom? Se você se lembra do de Morgan com M sendo um conjunto universal, digamos. Novamente, de Morgan vai acontecer várias vezes, não só em relação à lógica proposicional, à teoria dos conjuntos ou como se diz, ou aquelas histórias de circuitos digitais, né? Que é só lógica proposicional glorificada, aquilo ali. Mas o ponto é que de Morgan vai acontecer várias vezes, novamente, por conta da ramificação não, de como essas entidades operação elas se encontram mais no fundo, né, da álgebra abstrata. Vocês vão ver que muita coisa na verdade é igual em termos de operações. Vamos para a nossa última definição, que é a definição de cardinalidade. E agora que a gente pode falar de elementos, quer dizer, a gente pode falar de conjuntos sendo elementos de outros conjuntos, a gente vai falar meio que de um conjunto universo para essa história de conjuntos pertencendo a conjuntos, tá bom? Primeira coisa, a gente vai definir como cardinalidade de M o número de elementos de M, e o conjunto das partes de M, ou power set de M, a gente vai definir como P caligráfico M, é o conjunto que tem como elementos os subconjuntos de M. Se a gente não tivesse definido o que é a igualdade entre conjuntos, a gente não poderia estar tomando um conjunto de conjuntos. Mas como a gente definiu que é a igualdade entre conjuntos, os conjuntos são entidades bem definidas e distinguíveis entre si. Então eles podem ser elementos de conjuntos. Então a gente pode ter conjunto que pertence a conjunto, sem problema nenhum. Então a gente define o power set como o conjunto de todos os subconjuntos de M. E a gente tem a definição em lógica proposicional
e em notação de teoria de conjunto do power set de M. Ou seja, os elementos que estão dentro do power set de M, os elementos N que estão dentro do power set de M, eles satisfazem a propriedade de ser um subconjunto de M, tá bom? O conjunto vazio, ele tem a seguinte propriedade. Ele tem cardinalidade zero, por convenção. E é aqui que surge o número zero, né? Quando você se pergunta qual é a cardinalidade do conjunto vazio. E o power set de vazio não é o vazio. Veja só. A gente provou que o vazio é subconjunto de todo o conjunto. E a gente provou que o único subconjunto do vazio é ele mesmo. Então, se o power set do vazio é o conjunto de todos os subconjuntos de vazio, o power set do vazio não é vazio. O power set do vazio tem um único elemento, que é o vazio. Né, Marília? Marília chega a rir agora. A Marília acha matemática engraçada, ela é interessante. É uma pessoa bem peculiar. Enfim, aí a gente tem que a cardinalidade do power set do vazio é exatamente 1, porque o power set do vazio tem um único elemento, o próprio vazio. Aí ele dá um certo exemplo, né? Se a gente pegar o conjunto M com dois elementos 1 e 3, a gente vai ter que o power set de M vai ter 4 elementos, que é justamente 2 elevado a 2. 2 elevado à cardinalidade de M, né? Quais são os elementos do power set de 1 e 3? É o vazio, o subconjunto que tem só o elemento 1, o subconjunto que tem só o elemento 3 e o subconjunto de M, que é ele mesmo, o M. Então a gente tem 4 subconjuntos de M. Portanto, o power set de M tem 4 elementos, 4 subconjuntos de M. Aí a gente sabe, né, que o power set de M vai ter cardinalidade 4 e ele observa que 4 é justamente 2 elevado à cardinalidade de M. Isso é uma coisa que você pode provar, que aparentemente ele não vai provar, ele está querendo passar rápido por isso. E a gente vai encerrar a live de hoje agora, depois que eu ler os comentários de vocês. Na próxima aula a gente vai começar a falar de mapeamentos, o que vai dar origem para as funções, né? Antes de mais nada, deixa eu só ver como é que a gente está aqui. A gente tem 5 pessoas assistindo. O Davi também comentou os estouros, mas não foi o fone de ninguém, fui eu batendo no meu próprio fone. Ou talvez foi o OBS mal configurado, mas eu já tentei reduzir isso um pouquinho. Eu espero que não tenha atrapalhado muito. Davi, Enio, Ayrton, o pessoal que está comentando mais aí, que está mais ativo. Bom, vocês não tiveram dúvida, né? Porque é um assunto muito fácil esse. A gente só está vendo matemática elementar sob uma ótica muito rígida, certo? Mas não se engane, a gente precisa de matemática elementar sob uma ótica muito rígida para conseguir definir as estruturas algébricas, e a partir delas a gente vai ter as estruturas algébricas que são interessantes para a álgebra linear, tá bom? A gente vai seguir dessa forma. Não havendo mais comentários, eu quero lembrar vocês que quinta-feira de 3 a 5 a gente tem a nossa live de revisão de cálculo, beleza? Quinta-feira também a gente vai ter a palestra da professora Tatiane, coincidentemente orientadora da Marília, né? Ex-orientadora da Marília, porque ela já se formou, ela faz questão de dizer isso. Você que ainda orienta um pouco, né? Ainda orienta um pouco, é, Marília? Ah, tá bom. Tá escrevendo um artigo com a Tati. A Tati vai dar a palestra dela, ou mais formalmente, a professora Tatiane do campus de Russas. Parece que eu tô brigando com a Tati. A professora Tatiane do campus de Russas, ela vai dar a palestra dela, que vai ser um minicurso, às 18 horas da quinta-feira. Eu já coloquei o link do sistema de eventos e o banner do minicurso, que vai ser sobre Machine Learning, é o que tudo indica. Então vocês podem se inscrever e participar do minicurso para aprender e ganhar um certificado, tá bom? Então, não havendo mais dúvidas, essa é a live de hoje. Na próxima live a gente continua com os mapeamentos, tá bom? Que vão dar origem às funções. E é isso, pessoal. Até quinta-feira para nossa live
de revisão de cálculo e eu espero que vocês possam também prestigiar a live da nossa colega, a professora Tatiane, tá bom? Então, até mais e boa tarde para vocês.